Oi, oi, gente, tudo bem? Agora, conteúdo de sociologia. Espero que vocês estejam bem, que a família, igreja, tá? Seu ministério também esteja firme, forte, que esse tempo de contrariedade, né, de pandemia mundial, que isso tudo, né, que inclusive tem sido motivo de muita discussão, né, de polarizações, que neste período você esteja firme, você esteja sustentado por Deus, tá bom? Sobretudo estejam você e seus familiares e na sua igreja, vocês estejam tendo vitórias aí com relação a esse grande desafio, tá? No fim deste momento aí de conteúdo, vamos ver se a gente tem uma palavra de oração também. Já orei com o pessoal da comunicação, eu quero orar também com o pessoal da sociologia. Bom, hoje quero tratar com você de estratificação e vida econômica. E estou fazendo isso de uma maneira muito simples, muito rápida. E para falar de estratificação, eu preciso trazer aqui para a gente o conceito de patamar. Assim como falamos com relação às instituições sociais como uma espécie de escada, na estratificação você também tem esse tipo de organização, nem sempre, necessariamente, com relação a degraus, né, que vão subindo ou, né, inversamente, descendo, mas como planos diferenciados nos quais as pessoas se articulam, se organizam, elas interagem entre si, ok? Todo, toda experiência humana que leva as pessoas a se associar, se reunir, se juntar, se agregar em torno de alguns objetivos comuns, em torno de afinidades, isso pode ser chamado de estratificação. Então você tem estratificação quando as pessoas, em busca de estudo, de formação, para aquisição de conhecimento, elas vão para a escola. Ou você tem outra forma, né, um outro evento de estratificação, né, uma estratificação de outra natureza, quando as pessoas se congregam para finalidades religiosas, para a oração, para buscar a Deus, para aprender, né, de uma determinada doutrina, uma determinada religião, certo? Então você aí tem estratificação, porque você tem uma aglomeração. A palavra estratificação também nos remete a esse condensamento social, ou seja, ao invés de ser uma coisa dispersa, né, e muito fluida, você tem às vezes uma massa densa, né, numerosa, de muita agregação, de peso, tá certo? De movimentações muito limitadas, né, conservadoras. Você vê que, por exemplo, as instituições mais sólidas da sociedade, as instituições mais densas da sociedade, você pega, por exemplo, a igreja. Então, a igreja, normalmente, ela tem uma solidez. Quanto menos solidez ela tiver, mais próximo de uma, entre aspas, de uma seita ela será. Quanto mais densidade, mais peso, mais imutabilidade ela tiver,
mais ela se inclinará para ser uma religião monolítica. Então, ao falar de religião monolítica, eu posso estar falando para você de alguma coisa que é 100% pétrea, que não tem mudança alguma. Isso é muito difícil de alcançar na prática, mas em teoria seria assim. Então você pega uma religião antiga, vamos sair do campo do cristianismo, você pega uma religião como o hinduísmo. O hinduísmo é muito tradicional. Ele tem o seu núcleo tradicional, tem sua essência, né, ligada às suas fontes históricas, e ali você não vê, praticamente não vê mudança alguma. Mas quanto mais para fora desse núcleo, mais fluida fica essa tradição, até o ponto dela ficar bastante diluída. Então são grupos que se identificam como hinduístas, porém não estão necessariamente no cerne do hinduísmo, tá bom? Eu estou dando o exemplo do hinduísmo para a gente não ficar só discutindo o cristianismo aqui. Mas no hinduísmo você vai ver que existem alguns movimentos, alguns grupos, alguns também indivíduos, né, mas principalmente organizações, que são mais do cerne, mais tradicional, e que não tem mudanças. Na prática, sempre ocorrem algumas mudanças, mas é difícil você ver a mudança se processar, e elas são muito lentas para acontecer, mas quanto mais no núcleo, mais densa ela é. Quanto mais para fora, quanto mais na órbita, mas não no centro, ela vai ser mais diluída, mais fluida, mais superficial, né? Mais assemelhada a grupos apenas de passagem, né? de rápidas e leves afinidades com aquela fonte, com aquela matriz, tá bom? Isso vai acontecer no cristianismo, isso vai acontecer no islamismo, e isso vai acontecer em qualquer dimensão humana em que você tenha, por exemplo, com relação à política, vamos sair da religião, política. Então, existe política tradicional, existem valores tradicionais, existe um histórico, né, que remonta às fontes da política, das tradições políticas, e quanto mais para o centro dessa tradição, mais monolítica, mais sólida, mais densa, né, mais pesada, mais pétrea. Quanto mais para fora, tá certo? Mais leve, mais a revista, ela tem momentos em que ela é realmente, tem momentos que ela já não é. Então, ela, do lado de fora, quanto mais externo, né, ela se torna superficial, leve, fugidia, tá bom? E destoa muitas vezes do cerne. Isso muitas vezes, né, na experiência concreta, né, em sociedade, mesmo elementos do mesmo ramo, a gente está falando aqui, por exemplo, os políticos de coloração socialista. Então, até se fala em política, né? É uma ala rosada, tá certo? Porque caminha para o vermelho, mas não é totalmente vermelho, porque o vermelho é a cor do lado esquerdo, né? Normalmente o lado direito ou é azul, ou é verde, enfim, depende da situação. Aqui no Brasil se fala muito em verde, né? Mas no mundo muitas vezes é o azul. E então você tem aquela cor mais suave, normalmente é aquele que incorpora alguns elementos da essência clássica, mas ao mesmo tempo negocia outros valores não tão essenciais, e muitas vezes por conta dessa negociação, por conta dessa área de contato com outras correntes, ela acaba adotando uma coloração diferenciada, né? Mais
tendendo para uma coloração pastel, né? Não tão encarnada, não tão forte, não tão viva, certo? Isso, então, se acontece na política, acontece na religião, pode acontecer em qualquer outra dimensão que leve em conta valores subjetivos, tradições, éticas, etc, etc. Tá certo? Então, o que é estratificação? É a condensação, em diversos graus, desde daquela condensação mais fluida, mais leve, né? Mais molinha, vamos dizer assim, até aquelas mais duras, né? Couro duro. Diz que quando o camarada é muito tradicional, ele tem um couro duro, né? Ele praticamente é imutável, ou quase imutável, quase 100% imutável, tá bom? Então, essa é a estratificação, certo? Porque se reúne em determinadas aglomerações e aquilo, né, tende a fazer uma pressão ali e ficar naquele nó, né, naquele nódulo também. Bom, então, para a gente falar de estratificação, eu gostaria que vocês pudessem fazer uma tarefa que é relacionar algumas noções, tá certo? Alguns entendimentos. Fazer uma pesquisa, um levantamento. São leituras que você possa fazer, tá? Dicionários, Google, tá? O que você achar de fonte, como eu já falei antes, de preferência que seja mais de um, mais de dois, tá bom? Para você ter mais elementos. Não vamos ficar acomodados só em jogar no Google para obter respostas rápidas, não. Mas o que você puder levantar. Olha, nação, anote isso aí, nação, Estado, comunidade, grupo, classe, casta, multidão, horda e público. É interessante, né? Enquanto eu estou falando aqui dando uma relação, a gente tem aquele costume de falar em sala de aula e os alunos que pedem, não, pode repetir? Aqui não precisa repetir porque você volta aí o vídeo, né? E você consegue escutar quantas vezes precisar. Com relação ao público, a palavra público ela pode aparecer na forma de substantivo e na forma de adjetivo. Então, no aspecto substantivo, o público, tá certo? É uma coisa. E no aspecto de adjetivo, público é aquilo que é público, aquilo que tem a natureza de ser do público ou para o público. Tá bom? Então, ao fazer o levantamento, você tenha cuidado de ver de que modo o verbete está te respondendo, porque eu quero que você desenvolva uma terminologia. Esses termos, essas palavras, traduzem situações ou circunstâncias no estudo da sociologia que remetem, né, a experiências ou fenômenos que acontecem em sociedade. Então, nação não é a mesma coisa que Estado, mas os dois são termos da sociologia. No estudo da sociedade, todos os dois vão aparecer, mas uma coisa não é igual à outra, embora esteja correlacionado, né? Casta. Casta também aparece como um termo na sociologia. Em que é que se aplica a noção de casta? O que é uma casta? Bom, então, faça esse levantamento, você vai estar assim, né, estudando e levantando conteúdo, tá bom? Com relação à vida econômica, eu queria falar rapidamente, porque vida econômica é uma situação de todos os ajuntamentos humanos. Para fazer qualquer coisa, com a sua família, por exemplo, você
Ah, vou dar um passeio. Passeio na praia. Você tem que escolher qual é a praia. Para você ir à praia aqui no Rio de Janeiro, vamos dizer que, sei lá, chutar aí, com R$ 20, você não está pensando em gastar muito, você só quer ir lá, dar uns mergulhos e tal, tomar uma água de coco e voltar. Eu não sei se R$ 20 vai dar para tomar água de coco, né? E com esse negócio de pandemia, nem isso a gente está conseguindo. Mas enfim, imaginando que você vai à praia. Se você vai à praia aqui no Rio, você vai, sei lá, R$ 20, R$ 30, tá bom? Mas se você vai à praia em Cabo Frio, R$ 20 não vai dar. Você morando no Rio para ir a Cabo Frio, você tem o deslocamento, você tem combustível, né? Se você vai de carro ou se vai pagar um transporte público, mas tem um custo maior do que R$ 20 ou R$ 30. Né? Então, a situação econômica vai se refletir ali, nesse aspecto financeiro. Mas a realidade econômica é muito mais abrangente do que apenas o aspecto financeiro. Tem muito mais a ver do que o valor que você tem na carteira ou que tem na conta bancária. Tá? A vida econômica tem a ver com o trabalho, tem a ver com política para o trabalho, tem a ver com as prioridades, a gestão da política para o trabalho. E quando falo trabalho, automaticamente eu tenho que falar também em renda, remuneração. Né? Então, a vida econômica diz respeito a tudo. Quando você faz uma proposta, vamos fazer um trabalho de evangelização, você tem que pensar nos aspectos espirituais, você tem que pensar também na administração de todas as coisas. Vamos precisar de camiseta. Quanto é que custa a camiseta? Onde é que faz a camiseta? Quem sabe fazer a camiseta? Tudo isso é tomar decisões de gerenciamento econômico, né, em planejamento. Esse planejamento tem a ver com o tipo de intervenção que você faz na realidade econômica. Quem vai pagar isso? A igreja tem verba para isso? Ou cada um vai fazer uma vaquinha, ou vão vender sanduíche para poder levantar um recurso para fazer o evangelismo? Né? Então, vida econômica da nossa família, vida econômica da nossa igreja, vida econômica da nossa sociedade, nós estamos inseridos na vida econômica. Quando você trabalha e você tem que se deslocar para o trabalho, quanto você gasta para poder produzir? Porque você vai lá para ganhar, mas você, para poder ganhar, vai ter que também gastar um pouco do seu. Mas o patrão dá vale transporte, o patrão dá, né, o empregador dá isso, essa ou aquela vantagem. Isso tudo faz parte de vida econômica. Então, você se qualificar por meio do estudo, por meio do treinamento para determinadas atividades laborais, para determinadas funções profissionais, isso também tem a ver com a sua vida econômica e a vida econômica da sociedade. Então, cada um tem um papel, tanto o indivíduo, quanto o grupo, uma organização, quanto a sociedade, que envolve política, que envolve recursos econômicos e financeiros, tá? Recursos materiais. Lembrando, por exemplo, que as necessidades são praticamente ilimitadas. Né? A gente pode até dizer que são absolutamente ilimitadas. E isso quer dizer que cada experiência que você tem pode embutir uma série de necessidades. Então, se está quente, você precisa de refrigeração. Se está frio, você precisa de calefação. Então, sempre existe necessidade. Você vai se deslocar, você precisa ter os meios para se deslocar. Se você vai botar uma lâmpada, você precisa ter os meios para trocar uma lâmpada. Então, tudo são necessidades. E os recursos? Os recursos não são ilimitados. As necessidades, sim, são ilimitadas. Quanto mais você inventar, né, você hoje precisa de um leque. Ok. Quando o leque já não atende mais, você diz, eu preciso de um ventilador. Então, ventilador.
Esse ventilador está fraco, precisa de um mais potente. Aumentou a sua necessidade. Olha, o ventilador não está dando certo, tem que ser um ar-condicionado. Aí esse ar-condicionado é fraco e tal, tem que botar um mais forte, eu tenho que botar um sistema geral, né? É, um ar-condicionado central, etc. Então, as necessidades vão escalando, mas os recursos são limitados. E para tudo que a gente vai fazer, você tem uma lista de necessidades e você tem uma relação de recursos disponíveis. Então, para você ampliar os recursos de modo a atender às necessidades, você vai ter que criar novas situações, desenvolver técnicas para obter esses recursos, achar esses recursos, tá certo? Colocá-los disponíveis de modo a atender essas necessidades, e esses recursos sempre estarão, vamos dizer, tentando acompanhar, mas as necessidades vão à frente e os recursos vão atrás. Ok? Façam esse levantamento aí, uma espécie de fichamento com relação a esses termos que eu passei aí, né, sobre estratificação, tá bom? E podem entrar em contato comigo também e trocar ideia, tá bom? E a gente vai tentar atender vocês, ok? Gente, vamos fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela porta aberta que é a oração. Uma porta que nos permite acesso ao Senhor. Por meio de Jesus Cristo, a porta das ovelhas, a porta que se abre, para que nós possamos bater à porta, e a promessa é que todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Todo aquele que busca, acha, o que procura, encontra, e nós cremos que o Senhor tem as respostas de que precisamos. Abençoa teus filhos, tuas filhas, abençoa, Senhor, os familiares, abençoa a igreja, abençoa, Senhor, o ministério de cada um e cada uma. Que o Senhor os faça fortes, saudáveis, vitoriosos. Confiamos em Ti e te agradecemos por todas as Tuas misericórdias e todas as vezes que o Senhor nos tem socorrido e ajudado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Olha, um forte abraço e que Deus te abençoe. Tchau.